Olá, meus queridos. O vídeo de hoje é uma continuidade do vídeo anterior em que falávamos sobre o emprego dos substantivos. É uma classe de palavras que dá nome às coisas, aos seres, né? E o adjetivo ele vai ser uma das classes gramaticais que acompanham o substantivo, assim como o numeral, o artigo e o pronome. O adjetivo ele vai estar ligado ao substantivo para dar uma característica. É assim que você vai ver o emprego do belo, do perigoso, empolgante, carinhoso, amigável. Então, essas palavras que estão ligadas ao substantivo, elas cumprem um papel muito importante que é a determinação desse substantivo, especificar. Sugiro a você que preste atenção no vídeo, porque o teu terceiro caderno de atividades entregue na escola, ele vem acompanhando esse assunto está presente. É importante que você assista o vídeo, leia o conteúdo no material dos alunos do sexto ano, o teu livro didático de língua portuguesa traz esse assunto também, que é o emprego do substantivo, essa classe de palavras. Bem aqui aparece para vocês, colocado só para você relembrar um pouquinho aqui, essa referência aí dos termos que acompanham o substantivo, como eu te falei, o numeral, o artigo e o adjetivo. A gente vai falar hoje especificamente sobre o adjetivo. Cidade, cidade é um substantivo comum, isso. Quem não assistiu pode acessar o vídeo em que fala sobre isso, também está disponível na plataforma, nas redes da escola. A cidade, aí eu vou ter um artigo, que é o termo que vai determinar a cidade. A cidade, o homem, uma cidade, um homem. Eu terei aqui um artigo mais um numeral, também os dois estão ligados à cidade. E bem aqui nesse terceiro caso, eu tenho a presença de um adjetivo, que é uma característica de cidade. Aquela linda cidade. Isso aqui é um pronome, e quando estivermos falando de coesão textual, nós vamos falar da relação que os pronomes exercem em relação ao substantivo, é, especialmente das referências ao longo do texto, mas aqui eu queria me ocupar do adjetivo mesmo. Olha, aquela cidade linda, linda cidade, cidade linda, tem uma mudança de sentido aí que a gente estuda em outro momento também. Cidade maravilhosa, aquela grande cidade, uma pequena cidade, não é isso? Uma acolhedora cidade. Todas essas palavras aqui, elas são termos que acompanham substantivos, são classes de palavras, artigo, numeral e adjetivo. Aqui vem um texto para nós acompanharmos o emprego desses adjetivos. É um texto da Marina Colossante, tá? Um texto famoso, bem conhecido, um conto, isso é uma obra muito importante, A Moça Tecelã. Tá? Isso aqui é uma característica da moça, olha, aquilo que ela fazia, fazendo referência àquilo que ela fazia, que ela realizava. Né? Tear, a tecelã, a moça tecelã. Leia comigo o texto aqui. Acordava ainda no escuro, tá? Acordava ainda no escuro, como se houvesse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se no tear. Então, é um texto narrativo em que ele vai contando a atitude dessa personagem. Né? Acordava ainda no escuro, acordava cedo, olha só, acordava cedo, como se houvesse o sol chegado atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se no tear. E aí começa, linha clara, é isso? Olha, linha clara para começar o dia. Tem a ver com o raiar do sol, tá? Linha clara para começar o dia. Delicado, outro adjetivo aqui, olha. Delicado traço cor da luz que ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã, uma claridade matutina, matinal, claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas
Lembra que ela começou com uma lãzinha clara, nisso para combinar com o raiar do dia, depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol, como era esse sol? Olha o adjetivo aqui. Se era forte o sol, no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira, agora ela ia usar outros fios, olha, fios grossos e cinzentos. Mudou a cor, mudou a espessura do fio, de algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata. Outra característica, olha, fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, o que era que ela fazia, moça? Bastava ela tecer com seus belos fios dourados, olha, belos fios dourados, para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes no tear, para frente e para trás, a moça passava seus dias. Veja bem, a autora desse texto, Marina Colasantos, isso ela cria da vida a essa personagem, e a narradora vai fazendo escolhas ao longo do texto muito interessantes, para você perceber como o adjetivo é utilizado no nosso dia a dia. Perceba que ela não faz uma escolha aleatória, nisso ela não faz uma escolha qualquer, ela faz uma combinação. Lembra que esse texto que nós estamos lendo aqui é um fragmento de um texto literário, é isso, e vou deixar com você a curiosidade para depois, quando você tiver a oportunidade, para você pesquisar esse texto, que é muito interessante, que ele tem uma relação muito importante com outras obras literárias, ele fala do poder de transformação, como é um texto literário, ele fala, vai abordar essa questão do imaginário, né? Ele reforça que o poder de transformação exercido por essa personagem a partir do seu gesto, como é que ela faz, né? Isso, o passar dos tempos que ela vai desenvolvendo a partir dessa atitude, dessa profissão dela, que ela realiza. Com o seu tear, com a construção do tecido, né? Isso ela é uma tecelã, ela vai transformando isso o dia a dia, ela vai colorindo esse dia, ela vai desfazendo aquilo que não lhe agrada por meio da sua atitude, a moça tecelã. Então, esse texto aqui ele é muito interessante, não é? Quando ela fala clara, a linha clara, começar do dia, esse delicado traço cor da luz, e ela vai mudando o tom, as características da linha, né? Isso de acordo com que as situações vão mudando para ela. Então você percebe que o texto ele é literário por essa combinação, né? Esse é um texto literário que trabalha com a imaginação. Em determinados momentos ela diz, por exemplo, olha, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Né? Isso é poesia pura. E se você sabe que é impossível a chuva cumprimentar alguém, mas dentro da literatura, lembre que esses elementos ganham vida. E assim os adjetivos vão construindo essa composição para a personagem. Isso tem um determinado momento interessante aqui que a gente leu, olha. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam, as folhas as folhas e espantavam, isso, brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, aí entra a personagem, isso, ela vai tecer com seus belos fios dourados. Ela vai colorir, vai trazer alegria, isso, para aquele ambiente. O adjetivo vai estar a serviço desse interesse dela também aqui dentro do texto. Mas o adjetivo ele não está presente apenas no texto literário. Isso em outros momentos, em outros textos nós iremos encontrar. Para os alunos do sexto ano, você vai encontrar essa definição lá na página 155, tá? Na página 155, você vai perceber essa utilização. Lá você encontra, inclusive, esta definição, na página 155 do livro de português do sexto ano. O adjetivo caracteriza o substantivo, podendo descrever sua aparência, a matéria de que é feito, a sua finalidade,
Isso, ele flexiona assim, gênero e número. O adjetivo ele é uma classe de palavra que nós chamamos de variável, tá? Significa que ele pode variar. Ao longo do texto, ele vai de acordo com a combinação com o substantivo. Se o substantivo é feminino, ele vai indicar o gênero feminino. Se estiver mais de um, se for plural, ele vai indicar o singular, plural. Ele vai variar, por exemplo, com relação ao grau, isso aumentativo, diminutivo, que é uma outra situação que a gente vai estudar em outro momento, não agora. Isso quando uma pessoa ela é muito magra, isso nós falamos de ter magérrima, por exemplo. Isso, se ele é muito pobre, tem um adjetivo para isso, para reforçar essa ideia de muito pobre. Isso é uma outra classificação do adjetivo que não vem ao caso, não nos interessa nesse momento. Nos interessa, basicamente, entender como funciona o emprego desses elementos, dessa classe gramatical no texto. É a nossa habilidade de leitura que nós precisamos perceber, né? Isso e dar mais atenção. E aí você observa o seguinte, esse texto é uma tirinha. A tirinha, você sabe, ela explora o humor também. Isso além de realizar críticas, ela explora o humor e você vai perceber como o adjetivo ele é utilizado nesse contexto aqui. Para quem conhece o Cascão, o Cascão ele é um personagem que uma das suas características é que ele não gosta de tomar banho nesse, então basicamente ele vive sujinho. Uma criança que brinca muito vive sujo, que não gosta de tomar banho. Cuidado com os pés sujos. Olha esse adjetivo bem aqui, olha. Cuidado com os pés sujos, Cascão. E a mãe continua. Tive o maior trabalho para limpar o chão. Preste atenção. Ela poderia ter dito aqui simplesmente cuidado com os pés, mas isso não foi bastante. Ela preferiu utilizar o adjetivo sujo, que é para ele prestar atenção. Ela disse novamente, tive o maior trabalho. Olha esse outro adjetivo que ela utilizou aqui. Ela poderia ter dito simplesmente tive trabalho para limpar o chão, mas ela falou tive maior trabalho. Então, esses dois adjetivos foram utilizados para intensificar a fala da mãe, mas para justamente chamar a atenção do personagem. Mas ele claramente não entendeu o que a mãe queria. Ela disse que era para ele tomar cuidado com a sujeira dos pés. E ele entendeu que ela estava dizendo para ele não usar os pés. O que ele fez? Foi lá e utilizou a mão. Resultado, sujou do mesmo jeito. Então, a graça da tira é justamente essa incompreensão do personagem, que ele não entende o que a mãe queria. Isso não dá atenção justamente para esses adjetivos que ela utilizou, para o qual ela estava chamando, para o detalhe que ela estava chamando a atenção. Nesse outro texto aqui, você vai ver um outro emprego do adjetivo sendo utilizado com uma outra finalidade. Ele diz assim, olha, preste atenção nesse texto, que ele é muito interessante. Eu tenho aqui a baleia, não é isso? Assim, olha, este é o mais bárbaro, é um adjetivo, olha, mais bárbaro, feroz e implacável predador dos mares. Aí você pensa que é quem? Baleia, não é isso? Ele diz assim, olha, este é o mais bárbaro, feroz e implacável predador dos mares. Logo abaixo, a baleia assassina. Você percebeu aí a intenção desse texto? Como ele é interessante? Ele usa esses adjetivos aqui com uma finalidade bem específica, viu? Esse texto, ele é um texto que está preocupado com a questão da proteção da vida no mar, isso, a vida marinha, olha um adjetivo aí. Quem é o mais bárbaro, o feroz e implacável predador dos mares? É a baleia? Não, é quem? É o homem. Logo abaixo, aí, olha, logo abaixo eu tenho a baleia considerada assassina. Isso, ela é considerada assassina, mas na verdade, a baleia dentro do ciclo natural da vida marinha, ela é assassina, mas ela não representa tanto perigo para a vida marinha quanto representa quem? O homem. Nós sabemos que o homem, com toda a sua ganância, isso, com o seu comportamento desastroso, é muito mais prejudicial para a natureza, para a vida marinha. Então, o texto ele chama atenção para isso e ele usa esses adjetivos para caracterizar não a baleia, mas o ser humano. Então, é muito interessante esse texto nesse sentido, pela forma como ele usa esses adjetivos. Bem, aqui você conhece, já assistiu o filme Homem-Aranha, dentre as suas várias versões, essas suas
não é temporada, na verdade, seus títulos, é isso? Aqui eu tenho um bem específico, que é o espetacular Homem-Aranha. Olha esse adjetivo aqui, olha, que vai mudar a natureza do filme, a característica do personagem. Isso. Ele não é só um Homem-Aranha, ele é o espetacular Homem-Aranha. E assim sucessivamente. Para você perceber como o adjetivo ele é utilizado. Tem essa tirinha que está presente também no livro de língua portuguesa do sexto ano, em que ele faz essa referência aqui. Olha, perceba aí como os adjetivos são utilizados. Cecília gosta de livros fininhos. Qual é o adjetivo desse aqui? Que está caracterizando livros fininhos. Isso? André gosta de livros usados. O Lucas gosta de livros grossos. Qual é a outra característica? Livros grossos. O Timóteo, porém, qual é a característica do Timóteo? Ele é tímido. Timóteo, tímido, gosta de livros grandes. E aí eu te pergunto, por que que o Timóteo gosta de livros grandes? Observa bem aqui, ó. Ele gosta de livros grandes porque ele é tímido e esses livros provavelmente irão escondê-lo. Então, para você perceber que quando eu estou escrevendo texto, esses autores escrevem texto, eles usam essas palavras, essas classes de palavras, o substantivo e o adjetivo, não é um uso aleatório, é feito um uso intencional, ele presta atenção em quais adjetivos ele vai utilizar no texto, que é justamente para transmitir aquela mensagem que ele pretende, tá? Esse outro texto aqui, para você perceber uma outra utilização do adjetivo, tá? Esse texto ele foi coletado na internet fazendo referências a uma praia paraense, a Praia de Mosqueiro, a Praia da Baía do Sol. Tá? É um site especializado em divulgar lugares pelo Brasil. Esse texto aqui é interessante porque ele traz a seguinte informação para nós aqui, olha só. Diz assim, Praia Baía do Sol. Esse Mosqueiro, Pará, Brasil. Tá? Deixa eu trocar essa caneta aqui. Ele faz o seguinte comentário. Destaque da avaliação. Essa pessoa aqui que teve sua identidade preservada, diz assim, lugar perfeito. Olha só o adjetivo que ele utiliza para descrever esse lugar. Ele simplesmente o descreve como um lugar perfeito. Praia maravilhosa, ele usa outros adjetivos. Maravilhosa para quem gosta de passar o dia com suas famílias e amigos, a praia como muitos. Tá? Praia Baía do Sol. Praia Baía do Sol, uma das mais a leste da ilha, é ideal. Olha só o adjetivo. É ideal para curtir o nascer do sol. Essa outra pessoa já usa um outro adjetivo. Aqui, olha, cidade encantadora. Fazendo referência, Mosqueiro não é uma cidade, né? É um distrito simplesmente de Belém. Mas alguém, provavelmente uma pessoa de fora, isso descreve como uma cidade. Qual é a característica? Ela é encantadora. Cidade agradável, praia muito maravilhosa. Mosqueiro é uma cidade para relaxar e ter momentos preciosos com amigos e família. Tá? Então, você vai percebendo que o adjetivo ele é utilizado em diferentes textos, em diferentes situações do nosso dia a dia. Ele serve para você estabelecer um elogio a alguém. Se você diz que alguém é legal, que uma pessoa é inteligente, que ela é educada, que ela é gentil. Por outro lado, ela serve também para ele caracterizar gestos e atitudes de pessoas negativamente. Ele é grosseiro, ele é estúpido, ele é malvado. Então, o adjetivo, sendo utilizado conscientemente, ele ajuda você a levar para o seu leitor ou para o seu ouvinte uma informação mais precisa, porque justamente ele vai especificar aquele substantivo ao qual você se refere. Se você está falando da praia de Mosqueiro, substantivo, praia, é isso, essa praia é maravilhosa. É uma das funções do adjetivo, correto? Então, nós vamos ficando por aqui. Desejo a você um bom estudo, um bom descanso em casa, estude, se cuide, fique bem. Um abraço.